Manda pra mim, não. Comprei esse. Tá na bio. Tinha que comprar o outro. Você não conseguiu me falar, que Ela mandou no grupo da sala. eu mandei o foto? Eu não faço mensagem, eu vou caminhar o negócio. Deixa eu mandar então. Será que vai pegar? É isso, mas daí você vai casar. Mas ela não foda. Alguém escreve isso, você escreveu? Escreveu hoje de manhã, porque eu defini se escreveu. Os outros precisam estar no seu pai para você descer de conhecimento. Vai dar confusão. Mas aqui, ó. Agora. Ele vai dar essa Ah, O dia que a gente voltou do comercial. Nas notas. Dormia até 7 da manhã. Aí ele não vai fazer nada. Vou mandar pra outra. essa hora tá pro fechado. Bom dia. Quem está comigo hoje está arrumado? Depois não vai adiar. Vamos lá. A aula de hoje é sobre uma coisa muito importante em cirurgia, porque permitiu o desenvolvimento de toda a técnica cirúrgica. Sem isso daqui, a cirurgia não existe, certo? Então, uma coisa de história da medicina para vocês entenderem. Antes do conhecimento da causa e efeito, né, de infecções causadas por micro-organismos, não se conhecia-se as infecções, porém não se sabia por que aquilo acontecia. Ao ponto de, naquelas guerras do passado, existia aquela fase do pule saudável. Não sei se você já ouviu falar. As feridas traumáticas das guerras, quando supuravam, era sinal de que a pessoa ia ficar bom. Ou seja, se a ferida supurasse, é sinal de que a pessoa escaparia, né? Porque aquela ferida se transformava num abscesso, aquele abscesso estourava, e quando o abscesso estourava, a pessoa melhorava. Então não se tinha conhecimento dessas coisas. Num hospital, por exemplo, quando o médico era uma coisa só, né? Era o legista, era o parteiro, era o cara que atendia a clínica, era o cara que operava. Então o médico às vezes estava fazendo uma autópsia de um paciente, né? E de repente chegava o parto e ele saía daquele ambiente de necrópsia e ia fazer o parto na paciente. Naquela época não existia luva, né? Então você vê que o grau de contaminação era muito grande e, consequentemente, assim, a mortalidade pós-operatória era muito grande. Todo tipo de cirurgia que fosse possível, drenagem de hematoma intracerebral, quer dizer, você drenava o hematoma, mas as pessoas morriam de infecção depois, né? Então, foi com o advento do conhecimento de causa e efeito de infecções que se conseguiu reduzir muito as infecções em cirurgia. Quando, em 1950, né, o Dr. Fleming descobriu a penicilina, achava-se que as coisas em cirurgia estariam resolvidas, né, porque a partir de então passava-se a ter uma ferramenta, além, né, da limpeza, que era capaz de debelar aquelas infecções, né, no uso das penicilinas. Porém, mesmo assim, mesmo com o advento dos antibióticos, o índice de infecção em cirurgia sempre foi muito elevado. Então, o que é que reduziu isso? Né? Além de um bom conhecimento e de boas drogas, caso as infecções acontecessem, o aprimoramento da técnica cirúrgica no sentido de se reduzir essa transmissibilidade de micro-organismos. Então, foi isso que realmente fez com que as intervenções cirúrgicas ganhassem um escopo maior, a mortalidade em cirurgia começasse a reduzir, né? Isso motivado exatamente por essa questão de você não carregar micro-organismos nem da equipe cirúrgica para o paciente, nem do paciente para a equipe cirúrgica, certo? Então, só um pincelamento a respeito da história da medicina para vocês contextualizarem essa aula.
mais ou menos o que a gente conversou, né? E só que enfatizar que realmente o pilar fundamental, né, da técnica cirúrgica são realmente os princípios de asepsia e dissepsia. Alguns termos são importantíssimos para a gente entender tudo isso aí. Toda vez que eu pergunto sobre essas coisas com o pessoal de medicina, eles ficam meio perdidos em saber o que quer dizer cada um desses termos, né? Quando a gente está descrevendo uma cirurgia, existem alguns jargões que ficaram gravados, né, na mentalidade de todo mundo. Começa com o decúbito do paciente, depois faz asepsia e antissepsia. Aí eu pergunto, mas você sabe o que é asepsia? E qual a diferença de asepsia e antissepsia? Então a maioria das pessoas não sabe dizer isso aí. Então a gente vai entender aqui exatamente o que é. O termo asepsia, a gente vai falar muito na aula de nomenclatura em cirurgia aqui. Os termos médicos são formados por radicais, sufixos e prefixos. Então, o conhecimento do significado de cada uma dessas partículas nominais, elas determinam exatamente o que cada palavra quer dizer, né? Então, por exemplo, sepsis vem do grego, né, que quer dizer infecção, e o prefixo a é de negação, ou seja, é exatamente o inverso. Então, asepsia seria, ao pé da letra, ausência de infecção, certo? Então é o termo mais generalizado possível, capaz de informar tudo o que é possível se fazer no sentido de se reduzir a quantidade de micro-organismos em determinada coisa. Então, genericamente, asepsia é tudo que eu puder fazer para que eu consiga reduzir a quantidade de micro-organismos em determinado material. Tá? Então, é um conjunto de procedimentos utilizados com o objetivo de manter o doente, o campo operatório, o ambiente cirúrgico livre de micro-organismos. Então, se eu lavo as minhas mãos, eu estou praticando asepsia. Tá? Se eu limpo o campo operatório do paciente, eu estou reduzindo a quantidade de micro-organismos naquela região, então, consequentemente, estou fazendo asepsia. Então, entendam a asepsia como um termo geral. Tá? Dentro desse conjunto grande que é a asepsia, eu vou ter várias subdivisões. Por exemplo, esterilização, antissepsia e desinfecção. Esterilização é o termo usado para a completa ou para a ausência total de micro-organismos em determinado material. Tá? Então, eu não posso fazer esterilização no ser vivo, concorda? Então, no ser vivo, eu não posso fazer esterilização, eu só esterilizo seres inanimados, ok? Daí porque eu pergunto, quando eu descrevo lá asepsia e antissepsia, as pessoas escrevem o termo asepsia com o intuito de dizer que eu fiz a esterilização dos instrumentos, e na realidade não. O que eu pratico antes de fazer a cirurgia é a antissepsia que a gente vai ver aqui embaixo. Tá? Então, da mesma forma que esterilização é algo que eu só faço nos seres inanimados, antissepsia é aquilo que eu faço. Eu posso fazer antissepsia nos seres inanimados, mas é o que eu pratico nos seres animados, ou seja, nos seres vivos. Tá? Então, tudo o que eu possa fazer para inibir a reprodução ou eliminar germes em determinada superfície animada. Esse método geralmente é químico. Eu uso produtos químicos capazes de reduzir, né, de matar micro-organismos para isso. E o que eu utilizo para antissepsia? Os antissépticos, né? Quem é que ele cita aqui no antisséptico que a gente usa? Clorexidina. O Covid trouxe muito isso à prova, né? Álcool, né? Álcool. Então, assim, existem substâncias que têm poder de destruir micro-organismos, tá? E que, se eu utilizar uma determinada superfície, aqueles micro-organismos que ali estiverem, eles vão ser mortos, né? E aí essa população de bactérias vai reduzir. Desinfecção. Desinfecção é uma subdivisão de esterilização, tá? Se eu pratico uma determinada atividade física, química, né, numa superfície, e eu não consigo eliminar completamente os seres vivos daquela região, eu não fiz esterilização, concorda? Porque estéril quer dizer ausência de germes. Então, se eu
diminuir a quantidade de micro-organismos de um determinado instrumental cirúrgico, mas não zerei. Então eu não fiz esterilização, eu fiz desinfecção. Tá? E daí a gente vai ter desinfecção de diversos graus, de baixo grau, de médio grau e de alto grau. Então na desinfecção, por exemplo, de alto grau, a gente vai ter a completa eliminação de bactérias menos esporos bacterianos. Então, na desinfecção de alto grau, eu não tenho nenhuma bactéria, apenas os esporos bacterianos que permanecem ali. E se eu gradar, né, fazer uma gradação disso daí, de alto grau, de médio grau, de baixo grau, de acordo com o tempo de exposição de cada superfície, né, de cada substância. Então, por exemplo, eu tenho degermantes capazes de causar esterilização após um tempo de exposição de 30 minutos. Já eu tenho materiais que só conseguem chegar na esterilização com 2 horas. Então isso vai variar do tipo de substância que eu estou utilizando e do tempo de exposição que esse material ficou exposto a esse produto. Ô, professor, Diga. Esterilização mata os esporos, não? Sim. Tudo. Na esterilização não fica nada. Tá? só por curiosidade, essas salas de estéreo, né, que tem que deixar o paciente que está sem alguma imunidade. Estéreo? Existe aquela- sala estéreo? Estéreo não, como é que se diz? Quando manda o paciente com aquela parte de Isolamento. isolamento. Hum. A esterilização é feita com algum produto químico, com alguma luz ultravioleta que diminua o índice de infecção naquela área. A gente vai ver um pouco mais na frente, curiosidade sobre isso que você está falando, tá? Mas é utilizado o que vocês vão ver nessa aula, tá? Então na sala vai ser utilizado substâncias saponáceas capazes de limpar e substâncias antimicrobianas capazes de matar. Então vai usar ali um sabão e um antisséptico, clorexidina, álcool, glutaraldeído, depende da rotina daquele serviço. Então, você falou em sala estéril, não existe sala estéril, né? O ar contém micro-organismos. Tá? Agora, existem materiais estéreis, então vocês vão ver aqui que existem instrumentais críticos, semicríticos e não críticos. Então, tudo que for crítico tem que ser estéril. Então, dentro de uma sala de isolamento, porque assim, o intuito, né? Existe o isolamento normal e existe o isolamento reverso. Então, por exemplo, eu tenho um paciente bacilífero de tuberculose, multibacilífero de tuberculose, que só em falar perto de alguém pode passar a infecção para outra pessoa. Então, eu vou isolar o paciente de tuberculose para ele não transmitir doença para outras pessoas. Concorda? Essa sala precisa ser estéril? Não. Eu estou isolando para que ele não transmita a infecção para outra pessoa. E existe o contrário também, que a gente chama de isolamento reverso. O paciente está fazendo quimioterapia, ou fez um transplante de medula óssea, por exemplo, certo? E aí ele está com as imunidades lá embaixo. Então, se ele se expor a qualquer coisa, ele pode pegar uma infecção grave. Então, eu vou isolá-lo para que ele não pegue doenças. Aí, essa sala, certo? Ela tem que ser um pouco mais limpa do que normal, mas sempre com o intuito nunca de esterilizar, certo? As coisas vão ser desinfectadas. A sala precisa ser desinfectada e não esterilizada, tá entendendo? Professor, Oi? a esterilização inclui também vírus? Sim, Vírus? tudo. Zero. Micro-organismos, zero. Nenhum tipo de ser vivo está contido naquele material depois que ele passar pelo processo de esterilização. Vírus, fungo, bactéria, tudo, zero. Ausência completa de vida. Certo? Se tiver qualquer micro-organismo, você não atingiu a esterilização. Eu digo, por exemplo, prions, ou seria Também. algo assim, que não Zero. tem vírus, é causa doenças. Mesmo prions, né? É zero, tá? Assim, mesmo prions, eles sofrem o poder do material que você está usando, principalmente o álcool, por exemplo, tá? Tem alguma prova que se faz para ver se a esterilização Tem, está? com certeza. Vocês vão ver também, tem indicadores biológicos de esterilização, tá? Professor, aí o material do hospital também é esterilizado? Depende do material que você joga. Não, os que são esterilizados são não. O principal, a gente também vai ver, não, o principal método de esterilização no mundo é a autoclavação, certo? Então, vocês vão ver a diferença de... Mas a
maioria dos materiais que são esterilizados no hospital são esterilizados através de autoclave. Tá? Mas existem outras formas de esterilização. Descontaminação é uma coisa abaixo da desinfecção. Né? Então, descontaminação seria um processo onde se reduz o número de germes em determinado local. No método de descontaminação, que é muito parecido com limpeza, tá? Você pode ou não utilizar antimicrobianos ou germicidas. Tá? Você pode, por exemplo, o simples fato de você lavar um determinado material, aquela lavagem já gera uma redução da quantidade de micro-organismos, porque a lavagem elimina uma grande parte. Não mata os micro-organismos, mas elimina. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, o paciente está lá em cima da mesa. Terminou a cirurgia, eu vou lá e limpo a mesa. Aquele ato de limpar a mesa, geralmente se usa sabão e às vezes álcool, eu estou praticando uma descontaminação. Sem mencionar se foi uma desinfecção de baixo grau, de alto grau, ou seja, o intuito não foi desinfectar, o intuito foi descontaminar. Então, toda sala de cirurgia, inclusive uma sala de isolamento, ela é descontaminada antes da utilização, tá? E pode ser esterilizada, ok? Então, limpeza vocês já viram. E aí, para a gente praticar asepsia, antisepsia, esterilização, descontaminação e desinfecção, eu utilizo germicidas. Né? Então, germicida é qualquer substância capaz de matar micro-organismos. Eu ainda vou subdividir germicida em dois tipos. Existem germicidas que eu uso nos seres animados e existem germicidas que eu uso nos seres inanimados. Os que eu uso no ser humano, eu chamo de antisséptico. Tá? E o que eu uso em seres inanimados, eu chamo de desinfetantes. Então, por exemplo, no banheiro, né, na limpeza diária de casa, a gente usa muito desinfetantes, que são substâncias capazes de limpar e matar micro-organismos. Aquela substância que eu uso no banheiro, ela é tóxica para o ser humano. Então, aquilo que for tóxico para o ser humano, eu não posso usar. E já isso? Foi. Posso, 7 horas, né? Tá, igualzinho. Escuta, tu tá aqui no Abel? Vai ficar até que horas? Tá, eu vou te procurar para você pegar uma coisa. Tá, beleza. Então, entenderam a diferença de desinfetante para antisséptico? Então, a gente tem 3 grupos principais de antissépticos utilizados no mundo inteiro: álcool, que a gente vai ver, clorexidina, os hexidines e os iodoformes. Iodo e clorexidina, esses são os principais antissépticos. Desinfetantes tem vários, né? Que é assim, por exemplo, eu vou citar um: formaldeído. O formaldeído é um desinfetante, um germicida perfeito, tanto é que consegue conservar um cadáver em perfeitas condições. Então, o formaldeído, ele mata todo tipo de micro-organismo. Então, eu não posso usar o formaldeído em mim, porque senão ele vai me matar. Então, o formaldeído é um desinfetante, ou seja, é um germicida, mas que eu só posso usar nos seres inanimados. Por isso que é chamado de desinfetante. Tá? Eu só posso usar germicidas se esse germicida não for tóxico para o ser humano. Né? E esses que não são tóxicos para o ser humano, a gente conhece três grupos: álcools, iodos e hexidina. Essas substâncias que a gente usa como antisséptico visa eliminar exatamente isso aqui, ó, a flora transitória da pele. Então, na pele da gente existem áreas muito ricas em micro-organismos que são saprófitas para a fisiologia da pele, tá? Que estão presentes nos núcleos sudoríparos, aliás, sebáceos, né? Os sudoríparos são livres de germes, nos núcleos sebáceos, e essas bactérias que ficam em cima da pele ali, tá? Elas têm uma flora que seja permanente, ou seja, é uma flora que não vai sair dali, e se ela sair vai trazer problema para a pele. Existe uma flora transitória que vai variar de acordo com o ambiente que você vive. Né? Então, se eu vivo muito aqui no hospital, eu vou ter uma flora de germes hospitalares, uma flora transitória de germes hospitalares. Se eu vivo num ambiente de um laboratório,
né? Então, eu vou ter uma flora inerente diretamente ao ambiente onde eu vivo. Então, toda a utilização de antissépticos na equipe cirúrgica e no paciente visa a eliminação exatamente dessa flora transitória. Então, quanto menos eu mexer na flora permanente, melhor e menor o risco de infecção. Porque para eu mexer nessa flora aqui, aí eu vou atrapalhar especificamente a fisiologia da pele e aí eu vou ter problemas de infecção, tá? Essa classificação aqui eu acho importantíssima porque separa os instrumentais em críticos, semicríticos e não críticos. Vocês vão entender muito bem quando a gente estiver dentro do centro cirúrgico. Eu vou mostrar os instrumentais. Por exemplo, eu chamo de artigo crítico tudo aquilo que entrar na intimidade do tecido humano. Então, todos os instrumentais cirúrgicos são considerados críticos porque eles vão entrar no tecido e, portanto, precisam ser estéreis. Então, todo instrumental deve ser estéril. Não pode ser desinfecção de alto grau, tem que ser esterilização, tá? Já os semicríticos, eles entram em contato com o corpo, porém não com a intimidade do tecido. E vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, um laringoscópio. Eu coloco o laringoscópio dentro da boca, eu vou levantar a epiglota para expor a laringe e, através da laringe, passar um tubo, né? Esse instrumento, ele entrou em contato com a intimidade, ele venceu a mucosa, né? Porque a cavidade oral, apesar de estar dentro do corpo, mas é considerada exterior ao corpo, porque existe uma barreira que separa a cavidade oral do corpo, né? Que é a mucosa. Então, os materiais críticos têm que ultrapassar a barreira protetora da pele, seja a pele ou seja a mucosa. O que não adentrar a mucosa, eu vou chamar de semicrítico, né? Por exemplo, um endoscópio, um gastroscópio. Eu entro pela boca, vou até o estômago, mas eu entrei dentro da intimidade do tecido, eu não ultrapassei a mucosa em nenhum momento, concorda? Agora, se eu uso uma pinça de biópsia, e a biópsia vai lá dentro do estômago e tira um pedaço da mucosa, essa pinça de biópsia é o quê? Crítico. Viram a diferença? Então, o endoscópio, ele é semicrítico. Ele pode ser estéril ou desinfetado, não precisa passar por um processo de desinfecção, não precisa ser esterilizado, ele pode passar por um processo de desinfecção. Já a pinça de biópsia não, ela precisa ser esterilizada, por ser um material semicrítico. E o que é não crítico é tudo que tiver dentro do centro cirúrgico, tá? A mesa de cirurgia, o carrinho de anestesia, o estande de vídeo, o ventilador, os focos, tudo isso são materiais semicríticos que precisam apenas passar por um processo de limpeza que na maioria das vezes vai ser utilizado também em vermicidas, sobretudo álcool, depois que você limpar, tá certo? O livro base de vocês para essa aula é o livro do Goff, que está na biblioteca, porém, assim, o Goff tem umas coisas que já estão ultrapassadas, eu não sei se não teve mais atualização das edições do Goff, não. E, por exemplo, o Goff ele recomenda que o doente tome banho apenas na véspera da cirurgia, isso não existe mais, tá? Então, o ideal é que o paciente tome banho no dia da cirurgia, caso essa cirurgia seja eletiva, né? O paciente, isso aqui é importante, né? O paciente entra no centro cirúrgico com a sua roupa, mas ao chegar no hospital ele vai trocar a roupa que trouxe de fora e vai vestir uma roupa própria, não precisa ser esterilizada, né? Mas uma roupa que circule apenas dentro do hospital. Esse é o intuito. Já a tricotomia é uma coisa importantíssima. Isso interfere diretamente no índice de infecção em cirurgia, tá? Porque a tricotomia é um ato traumático para a pele. Então, o ideal é você não tricotomizar. Então, se os pelos locais não atrapalharem a cirurgia, não precisa fazer tricotomia. Você só vai fazer tricotomia se os pelos no local da cirurgia atrapalharem o ato. E o ideal é que você faça o mais próximo possível da incisão cirúrgica. Porque o fato de você traumatizar a pele com os tricotomizadores expõe aquela flora permanente e diminui a barreira da pele. E as próprias bactérias que estão presentes na pele, antes saprófitas, passam a causar infecção. Tanto é
E os principais causadores de infecção em cirurgia são, na realidade, as próprias bactérias do paciente. Então, a fonte principal de infecção em cirurgia são as próprias bactérias do paciente. Então, quanto mais tempo existir entre a tricotomia e o ato cirúrgico, maior o índice de infecção. Então, quanto mais próximo for, melhor. O ideal é que seja feito na sala de cirurgia e não antes do paciente entrar no centro cirúrgico. Tá? Estou aqui mostrando exatamente o que eu disse. Olha, quando ela é feita imediatamente antes, o índice de infecção gira em torno de 3%. Quando é feito na noite anterior, 4%, 24 horas antes, 7%, com mais de 24 horas, 20% de infecção em cirurgia. Isso em qualquer serviço do mundo. Tá? Então, as recomendações gerais para a tricotomia são essas. Apenas quando estritamente necessário. Não, de preferência, não utilizar lâminas. Preferir sempre aparelhos próprios para isso. Eu nunca vi aqui em Campina tricotomizadores, é sempre lâminas. Tá? Então, os hospitais nunca investiram nisso, não sei porquê, mas realmente não tem. Porque o tricotomizador é um instrumento que diminui o trauma. Ele lesa menos a pele do que as lâminas. Tá? Sempre na menor área possível e de preferência 2 horas antes, até 2 horas antes da incisão. Já com a equipe cirúrgica, o Bob parece que não gostava muito de tomar banho, né? Recomendava que o cirurgião também se tomasse banho na véspera, né? Mas isso a gente não tem nada a ver com a realidade, tá? E aí a equipe cirúrgica, além daquilo que a gente já falou da equipe do paciente, a gente vai ter que passar pelo processo de paramentação. Então, o que seria a paramentação? É você preparar as mãos para receber os materiais esterilizados que estarão dentro da sala de cirurgia. E aí eu estou falando do avental cirúrgico e eu estou falando das luvas cirúrgicas. Então, antes de você colocar esse material, entenda, né? A mão do cirurgião vai entrar dentro da intimidade do tecido, concorda? Então, a mão do cirurgião tem que estar estéril. E ela vai ficar estéril como? Com o calçamento das luvas, certo? E aí, para a gente fazer essa paramentação, antes a gente precisa fazer uma lavagem dessas mãos, né? Para depois a gente calçar as luvas e o avental. Essa lavagem das mãos ela pode ser de 3 formas, né? A lavagem básica, que é o que a gente faz no dia a dia em casa, ou seja, a gente usa água e sabão, então é uma lavagem básica. A gente faz a lavagem antisepsia, caso além do sabão a gente passe a utilizar um antisséptico, é o que a gente faz no centro cirúrgico, a gente faz lavagem e antisepsia, porque a gente lava com sabão e ao mesmo tempo usa uma substância germicida. Ou a gente faz antisepsia direta, que é o que o álcool faz, né? Então, durante a época do Covid aí, assim, já virou uma rotina e alguma mania de algumas pessoas que estão sempre passando álcool nas mãos. Isso, quando ele usa álcool, ele está fazendo uma antisepsia direta, ou seja, ele não está lavando a mão, mas aquele álcool na mão vai reduzir a quantidade de bactérias que estão presentes ali. Ainda bem que o álcool é pouco irritante para a pele, né? Senão essas pessoas viciadas em usar álcool vão ter problema com desgaste, né, do tecido. Mas é pouco irritante. Assim, já houve algum tipo de pesquisa ou alguma evidência de resistência a meios, a produtos antissépticos, por exemplo, ao álcool, alguns micro-organismos que assim, tendem a desenvolver resistência a antissépticos, como a clorexidina, etc. Ou não? Nunca vi nenhum estudo com esse sentido, certo? Não. Porém, existe espectros de ação diferentes. Então, o espectro de ação do álcool é um, o espectro de ação da clorexidina é outro e o do iodo é outro. Então, isso vocês vão ter que saber, para vocês escolherem o que vai ser melhor. Mas em termos de resistência, eu nunca vi nenhum estudo nesse sentido não, certo? O melhor tem o álcool. O álcool, sem dúvida nenhuma, é o melhor tem, tá? Mas aí a gente vai ver mais rápido. Então, depois que o cirurgião, né, a equipe cirúrgica faz a paramentação, o campo operatório também tem que ser preparado, né? E aí a gente tem 2 tempos, a degermação e a antisepsia. A degermação é um tempo que antecede a antisepsia do campo operatório. E quem já frequenta centro cirúrgico talvez nem tenha visto isso.
porque é um tempo que poucas equipes fazem, acho que eu vejo muita ortopedia, neuro, talvez, porque antes do cirurgião se paramentar, ele pega uma compressa estéril, né, e um antisséptico e faz uma lavagem e limpeza da área a ser operada, certo? Lava, limpa, deixa bem limpinho. Depois ele pega uma compressa estéril e enxuga, mantendo uma parte desse antisséptico no local. Aí ele vai se paramentar e volta para fazer a antissepsia, que é exatamente aquele tempo onde ele pinta o campo cirúrgico com um outro antisséptico, certo? Então esse tempo de degermação, algumas equipes acabam não fazendo, mas se você fizer, você vai ter menos índice de infecção, menor índice de infecção em cirurgia. De preferência não usar aquelas escovas, né? Porque as escovas escarificam a pele. Então, se usar escova, usar a parte de esponja. Então, quanto menos traumático para a pele, melhor, certo? Tempo de lavagem das mãos, né? Você veja que já foi de 10 minutos para o Dr. Hauser. É um exagero, né? Na realidade ele vai aumentar o índice de infecção, porque ele vai danificar a pele do cirurgião se ele fizer isso durante 10 minutos, né? Já variou bastante, 2 a 5. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos recomenda 5 minutos para a primeira e 2 minutos para as seguintes. Mas assim, se você fizer em torno de 3 minutos, né, é o que o mundo inteiro recomenda, tá? Então, a recomendação é você fazer a lavagem das mãos por pelo menos 3 minutos para a primeira cirurgia, e as outras podem ser um pouco até mais rápidas. Hoje em dia, o que eu vou mostrar para você que está começando a cair, porque a gente já tem antissépticos muito potentes no mercado que permitem que você não precise passar 3 minutos lá e usar aquela escova. O que eu vou mostrar aqui, vocês vão ver que já existe uma coisa mais moderna e parece não ter interferência direta no aumento ou na diminuição do índice de infecção de cirurgia, tá? Se você chegar, acho que, não sei se daqui não, daqui ainda tem, que a gente vai mostrar aqui ainda tem, mas na Santa Clara, não sei se na fábrica, já tem os antissépticos que você usa direto, né? Você vai, já é direto, né? Pronto. Então isso é uma coisa interessante, porque você olha, essa questão de escarificação da pele é muito, muito importante. Aumenta realmente a infecção. Quanto menos lesão você tiver, melhor. Faz tempo que eu não uso escova, certo? Acho que faz pelo menos uns 10 anos que eu não uso escova, exatamente por isso. Então, mesmo a Anvisa do Brasil exigindo que se usasse escova, mas eu particularmente nunca, faz muito tempo, eu acho que eu era residente de cirurgia geral porque eu usava escova. Quando eu fui para a cirurgia torácica, eu já deixei de usar escova, porque realmente aquilo não interfere, não aumenta o índice de infecção, muito pelo contrário, você pode aumentar o índice de infecção pelas lesões que você vai causar na mão do cirurgião. Então, ainda bem que e outra coisa, esses materiais novos que já tem, eles são hidratantes para a pele, porque uma das coisas ruins de um cirurgião estar lavando as mãos direto é exatamente a lesão que causa, causa uma descamação na pele, que isso atrapalha também. E esses produtos hidratam a pele, tá? As recomendações aqui do CDC, a cada 10 anos tem uma atualização, eu até não peguei, tá? Depois eu vou até pegar a nova atualização do CDC, mas assim, isso aqui ainda está em voga, tá? A região sublingual é uma região que acumula muita bactéria. Tanto é que as escovas dentro do passado tinha até uma parte de plástico que você usava para tirar o excesso que fica debaixo das unhas, né? Então, como é uma área muito cheia de bactérias, a recomendação é que as unhas sejam sempre rentes, né? E nunca utilizar unhas especiais para as mulheres que desejarem adentrar nessa vida de cirurgia, né? Vai precisar ter que viver com as unhas, né? Se quiser usar unha grande, tem que ser aquelas postiças, e quando entrar no centro cirúrgico tem que tirar. Não pode estar com a unha grande no centro cirúrgico. Isso aqui hoje já é regra no Brasil, né, para o hospital inteiro, então aquela coisa de adornos, relógios, pulseiras e tal. Eu, particularmente, não acredito que isso aumente a infecção quando você usa no ambiente hospitalar, mas no ambiente cirúrgico sim. Então, dentro do ambiente cirúrgico, isso aqui não pode ter. Aí, aqui no Brasil, extrapolaram para todo o ambiente hospitalar. Então, tira o óculos também. O óculos também é uma dor.
Se você pensar nisso, nem óculos você pode usar nesse sentido, tá? Então é meio exagerado como a Anvisa do Brasil tem feito. Aqui é falando sobre o preparo da mão, né? E aqui uma sequência que tem no golfe, que eu recomendo que vocês vejam, e aí ele vai lhe dar uma sequência de como fazer essa limpeza das mãos, né? Então veja que ele começa aqui pela palma das mãos, né? Depois vai para os dedos, região interdigital, depois ele roda a mão, vai para a parte posterior da mão, né? Aí os interdigitais ali 5, 6 e 7, depois vem para a parte distal do antebraço, região anterior, 8 e 9, depois ele roda 10 e 11. Então a sequência mais ou menos é sempre essa, né? Palma da mão, unhas, dorso da mão, região interdigital, antebraço na frente, antebraço posterior, antebraço proximal, antebraço. Ou seja, você vai jogando tudo para longe da mão, que é o principal que vai entrar no campo cirúrgico, né? O que você trouxe para cá, você evita jogar para lá, né? Então, se você pegou a sua escova e trouxe para cá, você vai evitar trazer para cá para não estar carreando, tá? Então, sempre nessa sequência. E esse é o mesmo princípio que você usa quando você for limpar. Você coloca a mão debaixo da água, a água vai escorrer, né? Então você não deve fazer assim, porque senão a água escorre e contamina novamente. Certo? Então quando você lavar as mãos, você tem que manter a mão nessa posição até que você chegue para vestir o avental. Entendeu? Então lavou as mãos, não faz assim. Ok? Sempre para cima para que a água escorra para baixo. Então aí vai ser várias fotografias que tem no golfe, né, mostrando como é que se deve fazer. Quando você entrar no centro cirúrgico, você pode pegar uma luva, uma compressa ou um pano. Hoje com os aventais descartáveis, eles já vem uma toalhinha, né, estéril para você fazer a limpeza das mãos. E aí você enxuga pelo menos as mãos. Eu recomendo que faça somente para a mão. Esqueça isso aqui, porque isso aqui vai secar. Então enxuga a mão para facilitar o calçamento da luva. Certo? E aí a vestimenta do avental, aí eu vou ter que explicar uma coisa para vocês. O avental ele foi esterilizado. Tá? Então o avental está dentro de um invólucro estéril. Porém, quando você tocar no avental, você contamina o avental, correto? Porque você está com bactéria. Então você tem que pegar no avental na parte mais alta e ela vai se amarrar aqui em você. E aí você levanta o avental. Esse avental ele vai ter uma face que se volta para você e outra face que se volta para o paciente. Então evita de todo modo tocar na face que se voltará para o paciente. Você só pode tocar na face que se voltará para você. Então levanta o avental, coloca a mão, né? E deixa que outra pessoa puxe o avental para trás para lhe amarrar. E aí você não tocou na parte que se volta para o paciente. Tem diferença a altura que a gente coloca, porque eu já vi pessoas que tem médico que, por exemplo, diz para não levantar muito, e outros para tentar deixar na altura do ombro. Frescura. O importante é você não tocar. Então, se você joga para cima, tem umas pessoas que chegam, é bonito, né? Aí volta, não precisa de nada disso. O importante é você não tocar na face que se volta para você, certo? E se tiver outra pessoa para lhe vestir, melhor ainda, né? Se já tiver uma pessoa já paramentada, ele pode tocar no avental, que está estéril com a luva, e aí ele vai vestir você, né? Mas assim, você pode se vestir como está mostrado aqui. Então assim, a cirurgia tem muita frescura, tá? Depois vocês vão ver que cada cirurgião tem suas manias. E aí, aquela mania passa a ser regra, né? Então, às vezes, o residente de cirurgia, ele tem que... Isso é importante, porque assim, cada cirurgião tem uma maneira de fazer uma determinada coisa. E aí ele vê a maneira que o cara faz, ele vê a maneira que o outro faz, e depois ele tira a maneira que ele vai fazer. Ou seja, é importante ver várias formas de fazer a mesma coisa, para que depois ele encontre a sua maneira de fazer. Tá? O calçamento das luvas, essa gravura do golfe também é interessante, porque vocês
vão seguindo aqui, ó, A, B, C, D, E, F, vai vendo essa sequência e vocês vão identificar exatamente como é que se deve ser feito. Porém, é impossível fazer uma aula teórica disso, né? Eu preciso levar vocês para o centro cirúrgico para dizer, olha, é assim que se calça a luva. Então, segunda-feira, tá? A minha turma vai se dividir em duas, para que a gente faça uma aula disso daqui lá no centro cirúrgico, na metade com a metade da turma e na outra segunda com a outra metade, ok? Mas é plural mesmo? É, a gente vai para o bloco, eu vou marcar já. Aí a metade, porque eu não posso levar 10 pessoas para dentro, a enfermeira me mata, certo? Eu tenho que levar a metade da turma para depois levar a outra metade. Quem tiver com o Hamilton, eu acho que ele faz isso também. Quem tiver com o Breno, eu acho que ele vai fazer também. Doutor Basílio, talvez. Quem está com o Basílio aqui? Acho que o doutor Basílio. Pergunte a doutor Basílio para ver como é que ele vai fazer isso aí, tá? Porque é importante vocês verem como é que realmente faz esse investimento. O estudante de medicina é especialista em contaminar as coisas do centro cirúrgico. Então a gente precisa reduzir isso daí, tá? Aqui é mostrando uma outra pessoa ajudando o cirurgião a calçar a luva, né? Bom, e agora para a gente finalizar, os antissépticos, a gente vai falar sobre as autoclaves, né? Então, o bom antisséptico é o que tenha uma boa efetividade, um baixo custo, com segurança, ou seja, que seja pouco tóxico para o ser humano. Os principais são álcools, hexidina e iodoformes, tá? Então, veja, o melhor de todos é o álcool. Qual é o problema do álcool? É ser volátil, tá? Então ele não dura, né, no ambiente. Então você passa o álcool, com 5, 6 minutos depois, praticamente não tem efeito nenhum sobre a superfície porque ele evapora, tá? Então o álcool é um excelente antisséptico para você usar para procedimentos curtos, tá? E ele é o mais rápido, ele tem ação praticamente imediata. Você usa o álcool e você já pode começar a cirurgia porque já tem efeito ali, tá? O mecanismo de ação é através da desnaturação proteica, por isso que os frios acabam sendo sensíveis, né? Porque realmente assim, não resiste, ele quebra todas as pontas de ligação de aminoácidos e aí ele acaba se desfazendo, tá? Ele é o que tem o maior espectro de ação, ele age sobre fungos, bactérias, gram-positivas, gram-negativas, micobactérias, vírus. Porém não é esporicida, ou seja, a única coisa que ainda fica são os esporos bacterianos, por isso que ele não é um material esterilizante, tá? Porque se ele agisse sobre os esporos, ele seria um desinfetante de alto grau, tá? O etílico, ele só funciona nessa faixa aqui, né? Entre 70 e 90, se tiver mais de 90, ele não tem efeito. Se ele estiver abaixo de 70, também não tem efeito. Já o isopropílico é em torno de 90%, se eu não me engano, tá? Então, o grande problema do álcool é ter baixa ação residual. Os iodoformes, eles são intermediários, então ele tem o mesmo espectro de ação do álcool, mas um pouco menos, tá? Ele é menos efetivo sobre vírus, ele é menos efetivo sobre micobactérias, tá? Ele é menos efetivo sobre fungos, né? Já contra gram-positivos e negativos, ele é praticamente igual ao álcool. Ele age por oxidação, ele tem esse problema, né? Ele é mais tóxico para a pele do que o álcool, né? Iodo. Algumas pessoas têm até alergia a iodo, não devem usar, né? Tem um efeito residual moderado, ou seja, ele vai durar ali de 2 a 3 horas o efeito do iodo, tá? Mas ele leva um certo tempo para começar a fazer efeito. Então, se eu uso iodo, eu não posso começar a cirurgia imediatamente. Eu tenho que esperar uns 2 minutos ali, 2, 3 minutos para começar a cirurgia, por causa desse efeito mais lento. Outro problema desse material é que ele é afetado pela matéria orgânica. Para ele fazer um efeito bom, a superfície tem que estar limpa. Então, primeiro limpa a superfície para depois usar o iodo. Porque se tiver sujidade, vai diminuir o efeito microbiano dele. Tá? Ele tem apresentações aquosas, desgermante e alcoólica. A apresentação aquosa é só iodo com água. A apresentação desgermante tem sabão, então serve também para lavar.
E a apresentação alcoólica é interessante, porque eu vou ter um efeito rápido do álcool e um efeito residual do iodo. Então, se eu pego solução de álcool iodado, eu posso começar a cirurgia no mesmo momento que eu passar, porque eu vou ter o efeito rápido do álcool e o efeito residual do iodo. Tá? Já o clorexidine, ele é o pior de todos, tá? Porque ele tem um pior espectro de ação, ele praticamente não tem atividade contra vírus e micobactérias, tá? Ele praticamente não tem atividade contra gram-negativos, ele praticamente é um antisséptico para bactérias gram-positivas. Qual é o ponto positivo disso? É que o maior causador de infecção e cirurgia são as bactérias da pele, que são o quê? Gram-positivos, né? Estafilococcus, né? Então, nesse sentido, a clorexidina é interessante. Mas aí, para vírus, micobactérias e fungos, ele não é um bom, ele não tem um bom espectro de ação, tá? Ele age pela ruptura da parede celular, por isso que não é bom para bactérias gram-negativas. Por quê? Porque as bactérias gram-negativas são desprovidas de parede celular. Tá? Agora, qual é a coisa boa do Excidin? 6 horas de efeito, então ele dura muito tempo. Tá? Qual é outro ponto positivo do Excidin? Menos toxicidade na pele. Tá? Não é afetado pela matéria orgânica, ou seja, então dá para você usar mesmo com a pele ficando suja. Então, assim, vocês vejam que não existe um ideal, né? O ideal é você juntar dois, né? Então, por isso que o álcool é sempre usado. Eu tenho solução aquosa com clorexidina só e água e tenho a base de álcool, a clorexidina alcoólica. E aí eu vou ter a junção dos dois mecanismos de ação. Professor, como eu estava falando aqui, eu acho que aqui na Gauss foi implementado clorexidina com álcool, uma solução alcoólica de clorexidina. Aí, no caso, quando a gente for fazer a antisepsia, tá? Aí basta lavar com ele, né? Tipo assim, teoricamente não precisa usar um sabão antes. Ou basta a Paramentação? Não, antes, quando a gente for lavar, fazer a escovação das mãos, para entrar no campo. Aí a gente vai só com essa solução basta para limpar e para diminuir Para você fazer a antisepsia das mãos, você precisa de um sabão, tá? Então, precisa de sabão. a solução tem que ter sabão, Pois é. tá? Já para você fazer a antisepsia do campo cirúrgico, não. Se ela já estiver limpa, a superfície já estiver limpa, você vai diretamente com o antisséptico. Agora, para você lavar as mãos, é interessante que tenha um sabão. Essas soluções que tem no centro cirúrgico hoje, elas são hidratadas, né? Então, ela não é álcool puro, é um gel com uma substância hidratante. E aí você consegue fazer a limpeza com eles. Se você não tem essas novas substâncias, você vai ter que usar lá clorexidine, que ele é com sabão, saponáceo, ou iodo deformante. E aí você vai lavar as mãos com aquilo ali. Certo? Então, essa tabela eu acho interessante porque ele vai resumir tudo que a gente disse, né? Aqui ele vai dar aqui o mecanismo de ação, ele vai dar a efetividade contra gram-positivos, a efetividade contra gram-negativos, vírus, micobactérias, a rapidez de início de ação e a atividade residual. Ou seja, ele resume tudo que a gente disse, tá? No mundo inteiro, se vocês perguntarem, o que é usado mais no mundo inteiro? Iodo. O Brasil é que inventou essa moda de clorexidina, tá? Para mim, eu não vejo muito sentido. O ideal é que fosse iodo realmente. Mas. Então aqui a gente vai, né, embeber um chumaço de gás para fazer a pintura do campo cirúrgico. Veja que essa pele já foi degermada antes, né? E agora ele está fazendo a pintura do campo cirúrgico. Aí outra frescura que vocês vão ver, né? Tem os cirurgiões que vai ter que dizer que os movimentos são circulares. Vai ter outro que vai dizer que uma gase para fazer para cá e não pode voltar, né? Aí faz para um lado, joga a gase fora. Aí pega outra gase, faz do outro lado. Isso tudo é frescura, certo? O interessante é você não deixar ilhas sem a presença do antisséptico. Se você espalhar uniformemente, já é suficiente. Se você faz para um lado, para outro, circular, isso, assim, aceite o que o cirurgião está dizendo, mas fique com a sua crítica interna, né? Não crie confusão com quem está fazendo, tá certo? Aqui alguns materiais que a gente usa para fazer desinfecção, glutaraldeído. O glutaraldeído é o que usa em endoscopia, por exemplo.
endoscopia. Aí aquele endoscópio não pode ser usado em outro paciente, né? Você vai lavar o endoscópio e mergulhar ele numa substância que na maioria das vezes vai ser o glutaraldeído, e que o glutaraldeído ele é capaz de causar esterilização, porém num tempo de exposição muito grande, tá? Então veja que o tempo de esterilização do glutaraldeído pode chegar até a 10 horas. Então, de acordo com o tempo de exposição, você vai ter desinfecção de baixo grau, de médio grau, de alto grau ou esterilização. Então ninguém vai esperar 10 horas para fazer uma outra endoscopia, né? Então ele vai ter uma desinfecção de baixo grau por 30 minutos e esterilização por 10 horas. A coisa boa do glutaraldeído é que ele é não corrosivo, ele aumenta o tempo de uso, né, de um endoscópio. Já o ácido paracético, por exemplo, ele é excelente. Vejam que ele é desinfetante em 10 minutos e esterilizante em 30. Então, em 30 minutos eu já consigo chegar à esterilização, né? Então, por isso que hoje, cada vez mais, eu vejo o serviço de endoscopia está usando o ácido paracético no lugar, tá? Mas ele diminui o tempo de uso do material, ou seja, se um endoscópio dura 5 anos, né, com ácido paracético ele vai durar menos, porque ele é mais corrosivo que o glutaraldeído, porém ele limpa melhor, né? Aqui as maneiras, né, de fazer a esterilização, a estufa que usa calor seco não se usa mais praticamente. O mecanismo de ação da estufa por oxidação e secação. Ele tem um poder penetrante muito pequeno, né, e a distribuição é bastante irregular. Antigamente, quando eu era criança, os dentistas tinham estufas, né, nos consultórios. Mas aí foi mudado para a estufa, né? Ele foi mudado exatamente para o vapor sob pressão, que é autoclave. Então, o que seria um autoclave? Certo? É um aparelho que você consegue controlar tempo de exposição, umidade e temperatura. Só tem 3 variáveis, certo? Cada material tem seu tempo de esterilização particular. Então, quem é o enfermeiro responsável por um centro de material esterilizado, ele tem que saber, por exemplo, aquela caixa que ele está esterilizando, ele tem que saber a que umidade vai submeter aquele material, a que temperatura e por quanto tempo. Então, cada material vai ter isso aí separado. E aí ele vai atingir a esterilização de acordo com o protocolo de cada material. E aí foi perguntado, e a gente tem alguma coisa que faz com que a gente saiba que aquilo realmente foi esterilisado? Existe, certo? Existe, aqui, acho que não tem aqui, não coloquei, mas tem os indicadores de esterilização, que pode ser química ou biológica, eu também mostro lá no centro cirúrgico. É umas tarjetas que são colocadas dentro da caixa, né, que mudam de cor quando atinge a esterilização. Tá? Então, quando você abre a caixa, a primeira coisa que você faz é pegar aquela coisinha e ver que as cores estão de acordo com o padrão do fabricante. Então, aquilo ali é a prova de que aquele material realmente passou pelo processo de esterilização.